Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu quero ler um texto de um autor novo que eu nunca trouxe aqui para vocês, para a gente falar sobre um tema específico que muitos de vocês me perguntam. E o autor é o Osho, para variar, como você já poderia imaginar, né? O livro se chama Meditações para o Dia e é bem legal porque você pode intuir, né, se conectar com seus mentores e abrir numa página e aí sai uma mensagem específica para aquele dia. É legal já começar a ler esse livro logo de manhã, para você começar o seu dia com boas energias. Eu vou ler para vocês o texto que saiu antes de eu fazer o vídeo e eu quero falar esse assunto com vocês porque eu sinto que é a questão de várias pessoas, né? O texto é o seguinte: Deus fala no coração de cada um, mas estamos tão ocupados com a cabeça que nunca escutamos aquela calma e baixa voz interior. Há tanto clamor, tanto barulho desnecessário, fizemos da cabeça uma feira livre, que o coração fica chamando e nós somos surdos a ele. Deus não está longe, ele está muito perto. Tudo aquilo de que precisamos é a arte de fazer a mente ficar um pouco em silêncio, um pouco menos barulhenta, um pouco mais em paz, relaxada. Quando a mente entra em relaxamento, de repente você começa a ouvir uma música divina dentro de você. Olha que bonito, eu vou repetir. Quando a mente entra em relaxamento, de repente você começa a ouvir uma música divina dentro de você. Deus começou a tocar o instrumento de seu coração, a harpa de seu coração. E essa música é transformadora. Uma vez ouvida, ela nunca mais é esquecida. A vida nunca mais é a mesma e você se torna parte da existência imortal. Você não é mais um mortal. E aí tem uma outra mensagem embaixo que vai ao encontro dessa, que eu quero ler para vocês também, que ele fala assim: não podemos ser vitoriosos sozinhos. Se tentarmos ser vitoriosos sozinhos, com certeza sairemos derrotados, estaremos perdidos. O fracasso será absolutamente certo, inevitável. É como uma pequena onda lutando contra o oceano inteiro. Ela pertence ao oceano. Como pode lutar contra ele? É como a parte lutando contra o todo, a folha lutando contra a árvore a qual pertence. A folha só pode ser vitoriosa com a vitória da árvore, não separadamente. A onda só pode ser vitoriosa no oceano, não contra ele nem fora dele. O homem só é vitorioso quando vive não conforme sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Olha essa frase, gente, que incrível, vou repetir. O homem só é vitorioso quando vive não conforme a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. E no momento em que você abre mão de sua vontade, de seu ego, de sua ideia particular de conquista, a vida segue por um plano totalmente diferente. Então, cada passo é uma vitória e a cada momento você se aproxima mais da imortalidade. Gente, quantas e quantas e quantas vezes na vida a gente, como está muito identificado com o ego, né, que é o nosso falso eu, a gente quer que uma coisa aconteça e aí a gente conta uma história pra gente mesmo de que pra tal coisa acontecer, tem que acontecer primeiro isso, depois aquilo outro. A gente vai elaborando estratégias de acordo com os desejos do ego, né? Como a maioria de nós, a gente é muito medroso, a gente elabora essas estratégias com base no medo e não no amor ou na percepção. E aí, se alguma dessas coisas não acontece no meio do caminho, a gente fica assim, mas Deus, tal coisa tinha que ter acontecido, porque o justo é isso, né? Se o justo é isso, Deus tinha que fazer isso, porque o certo é assim, tal coisa teria que acontecer tal dia, porque se Deus fosse justo, se Deus fosse bom, o certo seria esse, aconteceria assim, assim, assado.
Quantas vezes a gente faz esses planejamentos absurdos e a gente fica brigando com a vida, brigando contra Deus, a gente fica assim indignado que as coisas não estão acontecendo de acordo com os desejos do ego, a gente tem aquela pressa para que aconteça e se não aconteceu é porque Deus não é bom, é porque Deus é injusto e a gente briga com a vida e faz reivindicações e fica indignado, esbraveja, bate o pezinho, que nem uma criancinha de 5 anos, né? Quem nunca? Bem-vindo ao clube. A gente faz muito isso, a gente se indigna porque a gente tá vendo só uma pecinha da realidade, uma parte do todo, e a nossa percepção é muito limitada. O nosso ego é muito controlador, o nosso ego é muito mimado, ele quer tudo pra ontem, ele é imediatista, ele não sabe esperar, né? Se as coisas não acontecem pra ontem, ele entra em desespero, fica ansioso, e aí fica com medo da escassez, com aquele foco na falta, e já começa a ficar naquela tensão, fica reativo, discute com todo mundo, porque foi contrariado. Então, gente, por isso que eu achei essa frase belíssima, até repetir pra vocês, que o verdadeiro sucesso não é quando a nossa vontade é atendida, porque atender os desejos do ego não é uma conquista real. Mas quando você percebe que você é parte do oceano, que você é uma onda no oceano, né? Quando você reconhece que o todo está em você, você está no todo, você não está dissociado do todo, e você tem essa percepção da integração com a fonte criadora, você começa a enxergar as coisas por uma perspectiva mais ampla, mais profunda, mais sagrada. Você percebe que o importante não é você fazer a vontade do seu ego, é você fazer a vontade de Deus. Só que como é que você vai saber qual é a vontade de Deus? É justamente isso que ele fala no primeiro texto, é preciso silenciar, é preciso escutar a música divina dentro de você. Só que se você tá o tempo todo afobado, com medo da falta, meu Deus, e se acontecer tal coisa? Ai, se fulano falar não sei o quê, e se eu perder o emprego? E se meu marido for embora? E se acontecer não sei o que lá com meu filho? E se acontecer não sei o quê? É o tempo todo, é medo, né? A gente é movido pelo medo. Se você está o tempo todo no caos, com foco na falta, com foco na escassez, reclamando e reativo, se você está assim, você não consegue escutar essa música divina dentro de você, você não tem essa capacidade de ouvir esse GPS interno. Lembra, como eu já falei várias vezes para vocês, como fala Allan Kardec no Livro dos Espíritos, as leis divinas, elas já estão na consciência de todos nós, a gente já nasce com elas. Só que quando a gente reencarna aqui nesse plano de dualidade, esse plano caótico, a gente fica tão identificado com os desejos do ego que a gente esquece de ouvir as leis divinas. A gente não sabe mais o que é certo, o que é errado, né? A gente vive num mundo de muita inversão de valores e a gente fica muito em dúvida. O que é certo? O que é errado? O que é pra mim? O que não é? Quando, na verdade, se você parar, meditar, silenciar, se você conversar com o seu guia espiritual, pedir claramente para ele te dar sinais do que você deve fazer, pedir para ele te mostrar a verdade, as respostas sempre vêm. Gente, elas sempre vêm. Só que a gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você tá no caos da mente, né, ele fez uma analogia maravilhosa, ele falou que a mente da maioria das pessoas parece uma feira livre, e realmente é uma gritaria, é uma esbórnia, né? Porque a gente pensa uma coisa e pensa outra, quer uma coisa agora, quer outra depois, tá sempre confuso. Por que que a gente tá sempre confuso e com dúvida? Porque a gente tá identificado com a dualidade da mente, a mente é caótica. Essa é uma das características principais da mente, é o caos. É a dúvida, essa ambivalência, uma hora que é uma coisa, você está pensando uma coisa e ao mesmo tempo está pensando o oposto. A mente é assim. Para você conseguir ouvir essa música de Deus, para a vida ter sentido, você precisa parar, você precisa ficar quieto. Você precisa ouvir essa voz interior, você precisa se conectar com a fonte criadora. Você precisa parar de achar que é o mundo de fora que tem que mudar para você ficar bem, porque o mundo pode mudar, o mundo pode ser maravilhoso. Se você não está conectado com a fonte criadora, de nada vai adiantar. Você vai continuar sentindo um vazio gigantesco, porque a questão não é fora, é dentro, como eu sempre falo aqui para vocês. E para isso, você precisa conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus, gente, analogamente, é a transcendência do ego, porque o ego é nosso falso eu. O ego é uma ilusão, né? Como se fosse uma bolha que a gente tem no nosso entorno e a gente precisa quebrar essa bolha. A gente só quebra essa bolha quando a gente vai além da mente, que é o ego. E como que a gente vai além da mente? Quando a gente se conecta com a fonte criadora e a gente percebe que nós somos mais uma onda no oceano. Só que para isso a gente precisa se acalmar, precisa ter paciência,
Precisa saber ouvir a voz do coração. Eu sei que quando a gente fala assim, tem que ouvir a voz do coração, tem muita gente que acha isso piegas, acha isso ilusório, ouvir o coração, né? Uma coisa muito distante da realidade. Mas o que é ouvir o coração? É ouvir a voz de Deus dentro de você. É silenciar a mente para você saber quem você é. E você só descobre quem você é quando você consegue não ter essa pressa para descobrir quem você é. Você fica assim, eu tenho que meditar, porque eu tenho que descobrir quem eu sou, porque eu tenho que atingir tal objetivo, porque eu tenho tal meta, tal ambição. Você está o tempo todo no planejamento do ego. E, gente, é importante dizer, é claro que vale a pena a gente ter planejamentos, a gente ter estratégia, a gente precisa ter, né? É importante a gente ter estratégia. A questão é, essas estratégias que a gente tem são baseadas no autoconhecimento, na percepção, ou elas são baseadas no nosso caos interno, na nossa doença interna, nos nossos medos, na nossa falta de percepção? Porque se você elabora uma estratégia para a sua vida se focando no medo da falta, por exemplo, se você atingir esse objetivo, ele não vai te realizar, você não vai ficar pleno ao vivê-lo, porque não é um objetivo que tem a ver com o seu verdadeiro ser, entende? Você fez aquilo para atender uma demanda efêmera do ego. E é claro que atender essas demandas transitórias, isso não realiza ninguém, isso não traz preenchimento real, não traz conexão com a fonte criadora, é algo muito transitório, é algo que não tem significado. A vida só tem significado genuíno quando a gente está conectado com a nossa essência verdadeira. E como é que a gente faz isso? Quando a gente ouve a música de Deus em nós. Quando a gente consegue silenciar para ouvir essa música, para acessar essa verdade divina, para acessar as leis universais, para escutar através do silêncio interior essa voz. Porque Deus, ele não fala com a gente berrando, ele não grita, ele é silencioso. Ele fala através de formas não lineares. Se a gente é muito controlador, sistemático, tem um monte de regrinha na vida e de planejamentos estratégicos focados no ego, no medo da falta, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Que ela está o tempo todo aí para ser ouvida. Só que você não consegue ouvi-la quando você não abre espaço para que a imponderabilidade da vida possa agir. Se você não abre espaço para aquilo que não é óbvio, que não é linear, porque você quer controlar tudo, porque você é ansioso, porque você está sempre com medo, está sempre reclamando e focando na falta, se você faz isso, quando uma bênção aparece na sua vida, e elas aparecem todos os dias, muitas vezes através de uma xícara de café, através de um pôr do sol, através do canto de um pássaro, através da chuva, através de um elogio que você recebe de um amigo, de um cliente, né? Essas bênçãos, elas sempre estão aí. Só que se você ficar muito focado em coisas muito grandiosas e megalomaníacas, quando essas coisas simples, comuns acontecem, você não tem olhos para ver. E aí é como se Deus estivesse jogando pérola aos porcos, né? Porque as pérolas estão sempre aí. Mas se a sua consciência é limitada, você não vai conseguir enxergar essa pérola, você não vai nem perceber que é uma pérola. Você vai achar que é uma bobagem, um latão, né? Uma coisa, um lixo que você pode jogar fora. E é uma pérola que está ali, entende? E essas pérolas, elas aparecem na nossa vida de uma maneira não planejada, de uma maneira não óbvia, não linear, quando a gente menos espera. Se você quer muito que uma coisa aconteça, você bloqueia o processo, porque a sua própria ansiedade atrapalha o processo, quando você está desejando demais. Então é importante sim focar no que você quer, mas focar com leveza, com alegria. Tipo assim, se der deu, se não der não deu, não é com aquele desespero, com aquela ansiedade, tipo, se eu não tiver isso minha vida acabou. Não! Porque se você fica no desespero, você não está deixando a vontade de Deus agir. Porque às vezes a vontade de Deus não é a mesma do seu ego. E ter sabedoria é deixar a voz de Deus agir. E como é que você faz isso? Deixando o seu ego quietinho. Deixando o seu ego em silêncio. Tendo essa sabedoria de ouvir a verdadeira voz da fonte criadora. E você consegue fazer isso quando você sai da feira livre que é a mente.
Quando você sai do caos e vai para o ser real. E isso é treino, de tanto você fazer vai ficando fácil. É uma questão de você criar esse hábito da meditação, das terapias, do autoconhecimento, de fazer leituras edificantes que te aproximem de Deus, de ouvir músicas elevadas, com frequências elevadas que te aproximam de Deus e que não te conectam cada vez mais com a terra, com as coisas mundanas. Para você poder se elevar, você tem que estar perto de gente elevada, de gente com frequências altas, para você poder crescer junto, para você aprender com essas pessoas, evoluir com elas. Quando você vai mudando o seu entorno, quando você vai focando na gratidão, mudando a sua vibração, focando na luz em tudo que acontece, quando você aprende a enxergar as bênçãos nas pequenas coisas do dia a dia, aí sim você consegue calar essa voz da mente para ouvir o seu verdadeiro eu, para ouvir a voz de Deus e para falar: Pai, que seja feita a tua vontade. Porque você vai ter a convicção de que a vontade do Pai é infinitamente superior à vontade do seu ego. Porque ele está enxergando coisas que o seu ego limitado e controlador ainda não consegue enxergar. E é por isso que o seu ego limitado e controlador ainda julga muitas coisas como erradas ou injustas, porque você está vendo só uma faceta da realidade, você está vendo uma peça do quebra-cabeça. Para você poder enxergar todo o quebra-cabeça, você teria que ver várias existências, vários acontecimentos simultâneos, coexistências, para você poder entender um fato específico. Porque os fatos, eles não estão isolados, eles são consequências de coisas anteriores que já foram plantadas. E Deus consegue enxergar essas coisas que o nosso ego limitado e controlador não consegue. Só quando a gente deixa esse ego em silêncio, a gente se reconhece como sendo essa onda no oceano e a gente percebe que, sendo parte do oceano, a gente começa a torcer para todo o oceano estar em paz e não para simplesmente a onda estar em paz. Todo o oceano tem que estar em paz, porque a onda faz parte desse oceano. E quando você faz mal para o oceano, você faz mal para si mesmo, porque você é parte dele. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Eu convido a todos que gostam do meu conteúdo, que querem ficar mais próximos de mim, que querem ter acesso a um conteúdo mais profundo, a um conteúdo mais exclusivo, né? Eu convido a todos para participarem do meu clube de assinatura. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, vou deixar fixado. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo. O clube tá muito legal, eu sempre coloco vídeos inéditos por lá, pelo menos uma vez por semana. Os vídeos do YouTube também eu coloco lá com antecedência para quem faz parte do clube poder assistir antes. Também fiz uma curadoria com os melhores vídeos que eu já postei nas redes e deixei disponível no clube. Então o clube de assinatura é uma comunidade, é um espaço nosso para quem gosta de meditação, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para quem quer elevar a energia, né, e quer estar num espaço de pessoas com os mesmos valores. Então o clube tem uma energia maravilhosa, eu sempre produzo os vídeos lá com muito carinho, faço o melhor que eu posso para poder atender também as dúvidas de vocês, as questões de vocês. A gente está construindo esse clube juntos, né? Eu elaborei esse clube desde o dia 11 de agosto de 2022, então já faz alguns meses que eu estou produzindo conteúdo por lá. Se você gosta do meu conteúdo, se você quer estar mais próximo de mim, se você sente afinidade com a minha energia, eu te convido então a participar do meu clube de assinatura. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.